Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou trazendo aqui uns versículos bíblicos, que é em João capítulo 12, versículo 19 ao 40, o qual fala: Mas vós, tendo por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa, quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Irmãos, como a maioria, espero que o todos, vocês sabem que há mais ou menos 2000 anos atrás nasceu um menino santo no ventre de uma virgem, o qual se chamava Maria. Que esse menino foi crescendo na graça de Deus, foi crescendo em espírito e fisicamente, o qual foi carpinteiro. E o que eu falo, até hoje é carpinteiro, que as pessoas têm um costume de dizer que pau torto morre torto, mas eu digo que não é verdade, é mentira. Que o pau que nasce torto, Jesus endireita, que até agora, até hoje, ele é carpinteiro. Uma prova disso foi eu. Acho que vocês não sabem, mas eu não nasci evangélico, eu pisei no mudão, né? Como os povo diz. Pisei no mudão e nasci torto. Mas como Jesus é o carpinteiro das nossas vidas, ele me endireitou como várias pessoas, milhões, trilhões, as incalculáveis pessoas Jesus endireitou, que até hoje estão aí para contar o testemunho, né? Mas tem alguns que já faleceram, né? Mas creio eu que os que morrem em Cristo Jesus não morrem, vamos dizer, passa uma parte de coisa, que no último dia eu sei que os que morrem com Jesus vai se ressuscitar. E vai ter o último dia, quase não sabem, Jesus está voltando. Acho que não precisa mais ler a Bíblia para ver, que só é ligar num jornal uma coisa já vê acontecimentos trágicos, pestes que nem ebola, que tá agora ebola, câncer, vários outros. Também desastres naturais que estão vendo aí, né? O aquecimento global, que tá na certa, Jesus está voltando. Então, esse menino se tornou carpinteiro, se tornou homem. Eu acho que aí a partir dos 30 anos de idade, Jesus começa o seu ministério. O qual Jesus com 30 anos começa o seu ministério, que curou cegos, aleijados, expeliu demônios e tudo mais. E até hoje eu sei que ele, eu sei não, tenho certeza que ele ainda faz isso, cura. Eu também já tive um testemunho que eu fui curado de uma enfermidade, que que foi crise na garganta, que quando dá em mim é um mês passando, sarando. E já tinha dado uma vez, passei um mês nessa luta. Aí eu não era evangélico, aí quando eu se tornei ainda não evangélico ainda, deu outra vez, que foi que só tava quase com uma semana que eu tava com isso.
Aí veio uns irmãos da igreja, oraram por mim, que isso foi numa terça-feira que eles vieram lá orar por mim. Aí teve uma irmã, o qual não vou citar o nome, muito abençoada, que profetizou que na quinta-feira, 2 dias depois, eu já estava curado. Para honra e para a glória de Jesus. Aí foi. Amanhecer a quarta eu já estava melhor, muito mais melhor, 50% melhor. E o qual foi na quinta, totalmente curado para a honra e para a glória de Jesus. Aí Jesus curou, expeliu demônios, atravessou o mar, que naquela coisa de Pedro, que ele andou por cima das águas. Os discípulos ali estavam, ao verem um homem que andando por cima das águas, logo se logo se ficaram com medo, né? Pensando que era um fantasma. Mas se Jesus falou ainda por cima do mar, disse que não tem mais, que era ele, que era Jesus. Então Pedro falou: se és tu, manda com que permita que eu vá até vocês. Se não é isso, é uma coisa parecida que ele disse. Então Jesus permitiu e Pedro andou sobre as águas. Mas quando estava entre o barco e Jesus, ele, olhando para os lados, vendo o vento forte, as ondas grandes, temeu e começou a afundar. Aí Pedro clamou por Jesus e Jesus salvou ele, o qual podemos trazer para os dias de hoje, que durante a nossa vida o nosso foco aqui é Jesus, olhar para frente, que é Jesus. Se você começar a ver para as dificuldades, o qual é as ondas, as dificuldades, as provas, aí a pessoa começa a afundar, né? Mas se, que nem Pedro, mas se lembre de quando você estiver em provas, assim, afundando, lembre-se de clamar a Jesus, né? Que está logo à sua frente. E eu sei que ele vai te socorrer, sendo fiel a ele. Eu sei que prova sempre vem, né? O crente que não tem prova tem algum problema com ele, né? Eu sempre digo isso. O crente que não tem provas, vive uma vida boa, pode olhar que tem alguma coisa errada com ele, né? Até Jesus disse que no mundo terá aflições, mas tendo bom ânimo, que eu venci o mundo e vós também vencereis. Então, continuando, mas se Jesus não veio para, sim, veio, curou cego, ressuscitou mortos, como Lázaro, mas se o principal objetivo de Jesus não foi esse, não foi curar cego, ressuscitar mortos, expelir demônios, não foi esse, não. O principal objetivo que Jesus veio aqui na Terra, o qual não fosse ele, se não fosse esse o objetivo, ele não viria, claro, que era morrer na cruz por nós. Mas por que morrer na cruz? Ele morreu na cruz para salvar eu e você, o qual na leitura de hoje, 2 versículos retrata muito bem o que Jesus veio fazer aqui. Como estava Jesus e Barrabás. Um iria ser solto
solto e outro condenado, o qual a multidão gritou. Pilatos perguntou que soltasse Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás, o qual a multidão escolheu Barrabás, gritando: solte Barrabás. Então Pilatos perguntou: e o que farei com este, que era Jesus? Aí a multidão novamente gritou, mas dizendo: crucifica-o. Crucifica-o, crucifica-o. Então aí dá para ver como retratar bem o que Jesus vai fazer. Então vamos nos colocar no lugar de Barrabás, que é enquanto Jesus estava sendo condenado, açoitado, nós estávamos saindo da prisão. Isso é a pura verdade. Enquanto Jesus estava morrendo, nós estávamos sendo libertos. Eu dou glória a Deus porque Jesus veio. Que se não fosse ele, não sei nem como é que estava o mundo hoje. Então, esse foi o principal foco que Jesus quer. Que Jesus veio aqui para nos libertar. Então, Jesus está morrendo no lugar de Barrabás. Então, Jesus também, nós nos colocando na posição de Barrabás, Jesus estava morrendo no nosso lugar. Enquanto Jesus morria, ele dava vida a nós. Mas se não vida aqui na terra, né? Sincado também. Mas se sim vida no céu, que é a vida eterna. Que quando Jesus no último dia vier buscar os seus, os seus vão ser levados para o céu, onde está Deus. E assim, que Jesus disse que se assim não fosse, eu vou lhe teria dito. Assim, que cada um de nós tem. Jesus foi preparar moradas no céu, né, Jesus? Se não for, se não tivesse sido isso, eu vou lhe teria dito, eu vou preparar morada. Então, irmão, Márcio, advertindo uma coisa, lembrando uma coisa que acho que muitas pessoas esquecem disso, que é Jesus não ficou morto. Depois que ele foi crucificado, depois de 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos. Não continuou lá na cruz, não continuou no sepulcro, mas sim, ele hoje está à direita do Pai, na destra. Então, não se esqueçam que Jesus não morreu. Não, morreu sim, não está morto. Mas sim, ressuscitou dentre os mortos. Quando ele morreu, desceu nas extremidades da terra, ou seja, desceu ao inferno, mas foi lá para tomar a chave do inferno e da morte. Então, o mal não tem mais controle sobre isso. Quem tem é Deus, que Jesus tomou a chave do inferno e da morte, o qual através de Jesus que nós fomos salvos, e através
da graça que Jesus nos dá. Então, é só isso, irmãos. Espero que, se tiver alguém que não seja evangélico e que queira aceitar Jesus como Salvador, que na Bíblia fala que não basta a pessoa dizer que tem Jesus no coração. Na Bíblia fala que a pessoa tem que confessá-lo diante dos homens. Se a gente não confessar Jesus diante dos homens, também Jesus não confessará diante dos anjos. Então, se você quiser aceitar Jesus, recomendo você ir para uma igreja mais evangélica mais próximo da sua casa. E lá, com certeza, dizer que quer aceitar Jesus, o pastor de lá vai fazer uma oração e assim você começará uma vida de santidade. Você continuará uma jornada para o céu, começará. Mas sim, nunca seja ingrato a Jesus pelo que ele fez na cruz. Sempre faça o que ele diz. Largar esse mundão de bebedices, de fumar, de tudo que não preste e servir a Jesus. Que não há coisa melhor do que isso. Não há, eu digo e afirmo, não há coisa melhor. Então, se você quer aceitar Jesus, procure uma igreja mais perto da sua, uma igreja evangélica mais perto da sua casa, e que seja tudo da vontade do Senhor. Amém?